Nos próximos capítulos da novela Elas por Elas, Wagner irá parar a audiência ao ser convocado a depor. Em uma reviravolta surpreendente, o pai da Vicky vai revelar um segredo chocante. Renê, espantada com o que escuta, diz: Eu não acredito que você escondeu isso todo esse tempo. Márcia perde a cabeça com a atitude do ex-marido e quase parte para cima dele. O juiz precisa intervir e dizer: Silêncio. Parem com isso. Segurem ela. Uma verdadeira confusão irá acontecer no tribunal, no momento em que Wagner revelar um segredo, a fim de conseguir vencer Márcia na audiência e fazer com que Renê consiga a guarda da menina. O problema de tudo isso é que Márcia, muito ardilosa, já conversou com seu advogado e exigiu que ele usasse uma carta na manga que ela esconde sobre o Wagner. A audiência será repleta de emoções. Vicky será convidada a entrar e, quando ouvir o que acabou de ser falado pelo advogado da mãe biológica, seu queixo irá cair no chão com tamanha crueldade. Márcia está disposta a tudo para conseguir a guarda da filha, mesmo que para isso tenha que usar de artifícios duvidosos. Mas o problema, por trás de tudo, são as reais intenções da Márcia para lutar tanto pela guarda da Vicky. Uma coisa que ninguém poderia esperar irá acontecer no momento em que a jovem descobrir a verdade por trás das atitudes da sua mãe biológica. Clique no joinha que fica aqui embaixo para apoiar o canal e bora pro resumo. Tudo irá acontecer quando Wagner for chamado para depor. Um clima tenso se instala no local. Wagner, sabendo que não pode errar, deixa transparecer um pouco de medo. Lara, a advogada da Renê, toma a palavra e pergunta: Wagner, você foi casado com a senhora Márcia. Você pode nos dizer qual foi o motivo que a levou a fugir, deixando a família para trás? Wagner olha de Márcia para Renê e responde: A nossa vida era difícil. Naquela época eu não nego, mas a Márcia nos abandonou e foi embora sem mais nem menos. Um dia ela simplesmente sumiu, me deixando sozinho com o Tony e com a Vicky nos braços. Márcia fica tensa e visivelmente tenta uma ofensiva contra Wagner, mas o advogado da mulher a impede e sussurra: Não se preocupe, eu tenho uma carta na manga. Márcia, muito aflita e nervosa, diz: Eu não posso ouvir ele falando isso. Eu preciso fazer alguma coisa. O advogado rebate: Se acalme, ouviu? Você precisa se manter calma. Se você explodir, pode ser que percamos a causa. Se você se manter calma, nós vamos vencer. O juiz, notando que existe uma conversa paralela, pede silêncio. A testemunha está falando. Vocês precisam respeitar esse momento. O advogado pede desculpas. Lara então continua: Senhor Wagner, quem te ajudou a criar os filhos depois que sua esposa foi embora? Olhando para Renê, Wagner responde:
Foi ela, a Renê. Logo depois que eu fiquei sozinho com os meus filhos, eu conheci a Renê. Nós nos aproximamos. Ela conheceu o Tony e a Vicky. Depois fomos morar juntos e o amor entre eles foi instantâneo. Ela foi a verdadeira mãe deles por todo esse tempo. Um breve silêncio fica no ar. Wagner então perde o controle e solta. Ela cuidou dos nossos filhos todo esse tempo, enquanto você, Márcia, fez não sei o que da vida. Agora você volta e quer forçar a Vicky a aceitar essa situação. Márcia não aguenta ser atacada dessa maneira. A mulher se levanta e grita: você sabe muito bem que eu fiquei doente, que eu fugi, mas não foi por não amar os meus filhos. Foi porque eu estava doente. E você, Wagner, sempre foi um egoísta que não se importava com nada. Uma verdadeira confusão começa no tribunal. O advogado de Márcia se levanta e pede para ela parar com os ataques, pois isso pode prejudicar a sua imagem. Wagner, mesmo estando fraco, não deixa barato e também grita: você é uma aproveitadora. Você joga sujo. A Renê foi mãe para esses meninos, e não você. O clima esquenta ainda mais, com Márcia rebatendo. Pelo visto, ela foi mãe e pai. Wagner fica chocado com a acusação de Márcia. O juiz, percebendo que as coisas estão saindo do limite, rapidamente intervém falando: silêncio. Silêncio a todos. Vocês ou eu suspendo a audiência. Com muita dificuldade, com os ânimos começam a diminuir, mas o magistrado ordena: teremos 30 minutos de recesso. Voltamos em breve. Ele se levanta e deixa o recinto. Renê, Lara e Wagner vão para um canto, enquanto Márcia e seu advogado vão para outro. Longe da visão deles, Renê desabafa: eu estou tão aflita, Lara. Como você acha que as coisas estão indo? Nós estamos bem? Lara responde, olhando nos olhos da amiga: estamos sim. Não vai ser fácil, Lara, mas nós podemos sim vencer. Renê junta os braços em sinal de oração. Wagner então aparece. Um pouco envergonhado, ele pede: me desculpem. Eu passei dos limites. Mas é que a Márcia acabou me tirando do sério lá dentro. Lara, ainda confiante, comenta: não se preocupe. Você só não pode deixar se levar, ainda mais nesse momento em que o advogado dela vai te interrogar. Olhando para Renê, Wagner mal consegue esconder que não está prestando atenção. Lara percebe e então chama para um canto, a fim de instruí-lo durante o julgamento. Renê fica sozinha nos corredores do tribunal, à espera da sala reabrir para continuarem o processo. Nessa hora, Márcia aparece. Ela vê Renê sozinha e se aproxima. Uma grande tensão fica entre as duas. Márcia olha para ela, respira fundo e diz: eu reconheço tudo o que você fez pelos meus filhos. Mas a Vicky e o Tony são meus e não seus filhos. Renê se vira para ela e diz: eles não pensam assim. E você sabe disso.
Essas palavras atravessam o coração de Márcia. Encarando a rival, ela rebate: é só uma questão de tempo para o juiz tomar uma decisão ao meu favor. E depois que a Vicky ficar comigo em definitivo, ela vai te esquecer. E eu vou conquistar o Tony. Você vai ser só uma pessoa que esteve presente na vida deles. Renée não fica calada e diz uma coisa que serve como um verdadeiro tapa na cara. Nota-se que você não sabe o que é ser mãe. O que é estar presente na vida de alguém todos esses anos, ajudando nas pequenas coisas, dando amor e carinho. Márcia, o amor que eu dei pros meus filhos, você nunca vai tirar deles. Nunca. Eles nunca vão me esquecer. Não importa o que o juiz disser hoje. A conversa das duas é interrompida pela chegada dos advogados. Instantes depois, a audiência recomeça. O advogado de Márcia começa a interrogar Wagner. Logo no primeiro minuto, o homem diz: Senhor Wagner, é verdade que o senhor fugiu de casa sem dar nenhuma explicação à senhora Renée? Wagner, tenso, responde: Eu tive os meus motivos. Eu expliquei para eles. Muito profissional e disposto a tudo para vencer, o advogado insiste: Mas o senhor foi embora, não foi? Sem dar nenhuma explicação. E ainda levando consigo todo o dinheiro. Tudo o que o senhor e a sua, como o senhor diz, companheira, construíram juntos. O senhor a deixou sem nada, sem mesmo uma explicação. Lara grita: Protesto, meritíssimo. O colega está tentando coagir a minha testemunha. O advogado rebate: Meritíssimo, eu só quero que o Sr. Wagner explique as condições do seu desaparecimento. Essa informação é crucial para entendermos a credibilidade da testemunha para esse caso. O juiz então declara: Protesto negado. A testemunha, por favor, responda a pergunta de forma clara e objetiva. Sem escolhas, Wagner confirma que foi embora sem dar explicações a Renée ou aos filhos. Quando ele tenta se explicar, o advogado encerra sua participação. Lara então sussurra para Renée: Isso foi péssimo. A credibilidade do Wagner perante o juiz foi a zero depois dessa. Enquanto isso, o advogado de Márcia se aproxima dela e sussurra: Foi perfeito. O depoimento do seu ex-marido não vai mais ser considerado. Aliás, ele pode ir contra outra parte, pois prova que ele não é responsável. O julgamento continua, até que chega o momento do juiz proferir a sentença. Solenemente ele anuncia: No dia de hoje, foram julgadas duas ações. A primeira é sobre ter o direito a ter a maternidade reconhecida da senhora Renée. A tensão aumenta. Renée se segura em Lara, à espera do veredito. O juiz então continua: Quanto a essa ação, ficou mais do que provado que a senhora Renée cumpriu o papel de mãe durante todos os anos, considerados mais difíceis da criação e educação de uma criança. Na falta da mãe biológica, por isso eu julgo procedente o requerimento da maternidade. Confusa, Renée questiona: O que isso quer dizer? Lara responde: Que ele reconheceu a sua maternidade
Você foi considerada mãe. René vibra com esse reconhecimento. Entretanto, o juiz continua. A segunda ação aqui julgada, a guarda da menor, Vicky, por outro lado, é um caso mais complexo. A julgar pelas provas apresentadas e pelos testemunhos prestados, eu declaro que a guarda deva permanecer com a mãe biológica. Márcia comemora a vitória. René mal consegue acreditar que perdeu essa importantíssima batalha. Agora deixa a sua opinião. Você achou justa a vitória da Márcia? Você acha que a Vicky é quem deveria escolher com quem quer ficar? Deixe sua resposta nos comentários. Aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Assim, toda vez que sair um vídeo sobre a novela, você ficará sabendo em primeira mão. Aqui na tela, tá passando outro vídeo com uma revelação chocante que eu tenho certeza que você vai gostar. Basta clicar para assistir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.